Bom dia, bom dia, mulheres virtuosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro do Experiência do Lar e nós hoje vamos falar um pouco do capítulo 17, ok? Na semana passada nós falamos do Guia da Mentora, que está a parte verde do livro, ok? Guia da Mentora. Falamos sobre o capítulo 16, a revolução da mentoria. O que acontece quando muitas mulheres começam a fazer um pouquinho? Se muitas mulheres começarem a reunir com 3 mulheres, 8, se apenas 8 começarem a reunir com 3 mulheres, ao final de um ano, nós seremos 1.944. Ao final de 2 anos, nós seremos 472 mil. Vocês já pensaram, já pararam para pensar como que é o poder da multiplicação? Já pararam para pensar nisso? Que de um ano, de menos de 2.000 mulheres, se todas engajarem, trabalhando com 3 mulheres por mês, apenas 3, nós alcançamos 472 mil. Por quê? Não deu certo, não? Você está como co-host, não está, Cláudia? Ok. Apenas 8 mulheres começando a trabalhar com 3. De um ano para o outro, a gente ia atingir quase que 500 mil de mulheres. E no terceiro ano, a gente atingir 114 milhões de pessoas. Esse é o poder da multiplicação. Por isso que nós vamos trabalhar com levantar um grande exército de mulheres. É cada uma de vocês fazendo um pouquinho. É cada uma de nós. A Débora colocou o exemplo de 8, porque ela recebia 8 na casa dela. Mas ela colocou as 8 trabalhando apenas com 3. Mas não é todo mundo que engaja. Se 1% dessas pessoas engajarem, nós seremos mais de 1 milhão em 3 anos. Pensa no poder que é isso. Pensa no poder que você exerce. Então, quando você chama as suas amigas lá na sua casa para reunir com apenas 3, não pense que isso é pouco. Não pense que você tem que abrir a igreja e chamar 50 mulheres. Isso é ótimo, mas o que nós queremos trabalhar aqui com a mentoria é você levar para a sua casa. É a pessoa ver você como anfitriã e ela aprender com você. Então, nós vimos isso, o poder da multiplicação, a revolução da mentoria. E aí, hoje, nós vamos ver o capítulo 17, que é transmita os princípios. Transmitir os princípios é treinar a próxima geração. Transmitir os princípios é não guardar tudo que eu aprendi só para mim. É continuar levando o legado da Dev. Não é o legado só da Dev, mas é os princípios bíblicos, lá de Tito 2, de 3 a 5, que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, a amar e cuidar do marido, a cuidar dos seus filhos, a ser uma boa guardiã do lar. Transmitir os princípios é entender que nós fomos chamadas com um propósito, com um chamado de Deus, de ajudar as mulheres a permanecer no caminho do Senhor. Então, 1 Crônicas 28:8, alguém lê para mim? Se você tiver com o livro, tem aí logo no início do capítulo. Se você não tiver com o livro, pode abrir a sua Bíblia. 1 Crônicas 28:8. Quem pode ler, abra seu microfone e leia, por favor. Agora, portanto, eu lhe digo, tenha cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continue a possuir esta boa terra e a deixar para os seus filhos como herança permanente. Continuem possuir a terra e deixar para os seus filhos como herança. E o que é isso? É permanecer no mandamento do Senhor. Ter o cuidado de obedecer, obediência a Deus, obediência à palavra, obediência aos mandamentos, permanecer nesses ensinos e ensinar para os filhos. Quando eu vou à Europa, meu coração geme, meu coração dói. E já comecem a orar, porque maio tem Europa de novo, tem Portugal de novo. É o país onde tem o maior índice de divórcio da Europa, né? Meu coração dói. Por quê? Porque a gente vê que os pais não passaram o ensino para outra geração.
não treinaram seus filhos no caminho do Senhor. Ah, Giselda, mas quem convence é Deus, é o Espírito Santo. Nós não podemos converter nossos filhos. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós precisamos pregar, e Deus vai completar a obra. Mas a responsabilidade de ensinar os nossos filhos é nossa. E hoje vocês estão aqui como filhas. Eu sinto como vocês todas como filhas minhas nessa caminhada cristã. Então, nós temos que incentivar cada casa ser um lugar de multiplicação da palavra. Cada casa seja uma igreja. Não vamos deixar de congregar, mas seja um lugar onde passa as mensagens do Senhor. Cada pessoa ser um ministro do Evangelho, uma guardiã para levar esse legado a outras pessoas. Então, meninas, o que é transmitir o princípio? Usar o seu lar como um lugar para incentivar outras mulheres. Tem alguém com o microfone? Incentivar outras mulheres. Eu gosto muito desse termo que a Debbie usa aí logo no início do capítulo, página 254 de quem está com o livro. Governos e culturas. Pensem nisso. Olha o que nós estamos vivenciando esses anos na nossa nação, né? Como as coisas têm mudado. Governos e culturas não manterão os padrões bíblicos de moralidade. Quem ensina moral é você e eu. Somos nós. Casamento e família. O governo e a cultura não vão manter esse padrão de moralidade, de casamento e de família. Esses valores, eles são mantidos apenas por meio de transferências relacionais. Sou eu e você. É nós, cada uma de nós, trazendo para a nossa casa 1, 2, 3, 5 mulheres, ensinando para elas esses princípios. Quando nós assumimos a responsabilidade de ensinar, nossos valores permeiam cada geração, mesmo dentro de sociedades ímpias e liberais. Levitários. Então, use o seu lar para incentivar outras mulheres. Todas nós fomos chamadas para mentorear. Alguém lê para mim Mateus 28, 19 e 20. Todas nós fomos chamadas para mentorear. E outra pessoa já abre Tito 2:5. Quem abriu Mateus 28, 19 e 20, pode abrir o microfone e ler, por favor. Venham, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Vão e façam discípulos. Fazer discípulos, gente, é mentorear, é andar junto. Fazer discípulos não é pregar uma vez, não é falar de vez em quando. Então, quando você vê assim, eu não estou cumprindo todos os princípios que ensina aqui ainda. Não, é uma caminhada, é uma jornada, é um processo. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem filho na adolescência? Ou quem tem filho que já passou da adolescência? Quem tem filho? Levanta a mão. Quem tem filhos? Tem filhos que já passaram da adolescência? Permaneça de mão levantada. Joia. Agora fala comigo. Quantas vezes você ensinou para os seus filhos que eles tinham que escovar dente pela manhã? Durante quanto tempo você falou assim, bom dia, filho, tudo bem? Jesus te abençoe. Já escovou dente? Ou, às vezes, até antes de você cumprimentar, você falava assim, já escovou seus dentes? Já lavou o rosto? Foi uma vez? Seu menino estava com 1 ano de idade, você falou que ele tinha que escovar dente e nunca mais falou? Foi até os 2 anos? Foi até os 3? Escreve aqui para mim nos comentários até quantos anos você conferia se o seu filho tinha escovado os dentes. Escreve aí nos comentários. Eu falei isso até os 5. Eu falei até os 10. Eu falei até os 15. Se bobear, meu menino tem 20, até hoje eu falo. Não, aí misericórdia, né? Aí já passou das contas. Coloca aqui nos comentários quanto tempo. Isso é fazer discípulos. É ensinar até que a pessoa caminhe junto. Tá? As mulheres mais velhas,
elas têm um papel importante nesse chamado, para recebermos o privilégio extraordinário de treinar mulheres mais jovens. É um chamado, é um propósito, é algo que vai além de nós, é algo chamado por Deus. Então, leia para nós Tito 2, 5. Eu vou pedir para ler de 3 a 5. Outra pessoa lê para mim, por favor. Tito 2, de 3 a 5. Pode ler todo o texto. Isso é transmitir os princípios. Por muito tempo, falo sempre, e mais anos e anos. É isso, por toda a vidinha dele. Então, gente, no mínimo, até uns 10 anos. No mínimo, até 10 anos você está conferindo. Então, quando, por exemplo, tem outra experiência do lar, faz de novo. Quando você vai ministrar, você fica mais responsável com os capítulos, com os princípios, porque vai entrando. Eu já lecionei mais de 30 vezes a mesma lição e cada vez eu aprendo comigo mesma. Já fiz mais de 15 turmas, já ministrei, já li o livro N vezes, já ministrei várias turmas, o mesmo capítulo, e cada vez eu aprendo. Então, é continuar esses princípios. Pode ler, é o Danete que vai ler? Tito 2, de 3 a 5. Diz assim, quanto às mulheres idosas semelhantes que sejam sérias em seu proceder, são caluniadoras, não escravizadas a muitos vinhos. Vejam, mestras do bem. 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas amarem os maridos e seus filhos. 5, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Então, gente, esse é um exemplo de obediência a Deus, de uma mulher mais velha ensinar uma mulher mais jovem para que a palavra de Deus não seja difamada, para que elas também construam da sua casa um lar de amor e de paz. Para as mulheres, essas amizades de mentoria são especialmente importantes. A Rafaela, o coração dela chega a pular de dentro para fora, quando ela vai receber as meninas. Ontem ela mandou, segunda-feira, ela mandou aqui as fotos, põe no grupo, Rafaela, recebendo uma nova turma. E como é gostoso quando a gente está cumprindo o chamado de Deus. E como é mais gostoso a gente ver a transformação dessas meninas que estão chegando. Então, não é uma sugestão, é um plano de Deus que cada geração incentive e oriente a outra geração. Meninas, é fácil amar o marido, cuidar dele, ter ele em segunda prioridade, olhar tudo que ele precisa? É fácil? É simples? É só chegar e fazer? Mas nós o amamos, né? Então é fácil. Só chegar e amar todo dia e fazer tudo do bom e do melhor e tê-lo como segunda prioridade. Se fosse fácil, cuidar, amar o marido, cuidar dos filhos, trabalhar no lar, honrar as pessoas e ser submissa para todas as mulheres, nós não precisaríamos ser instruídas neste capítulo. Nós não precisaríamos que alguém nos ensinasse a como fazer, se fosse fácil. Essa passagem, ela nos lembra que esses comportamentos precisam ser ensinados para que outras mulheres sejam inspiradas a imitá-los. Então, eu vou repetir. Se fosse fácil amar o marido, cuidar do lar, instruir os filhos, trabalhar no lar, honrar as pessoas e ser submissa, nós não precisaríamos ser instruídas. Se nós somos instruídas, é porque é um desafio a cada dia. E por que, então, mentorear mulheres mais jovens? Porque é um chamado de Deus, porque é uma orientação do Senhor. A mentoria, ela envolve os 5 sentidos. Não basta nós dizermos a outras mulheres o que elas devem fazer. Elas precisam ver em nós. Nós ensinamos pelo exemplo. Por isso que nós chamamos as mulheres para dentro da nossa casa,
Por isso que nós vamos fazer um chá da Sim online e presencial ao mesmo tempo, no dia 9 de março, comemorando o Dia da Mulher. Nós precisamos mostrar. Então, eu estou aqui falando, mas ela está vendo você como anfitriã. Elas precisam receber um toque de incentivo. Elas precisam ouvir você falar com outras pessoas, sentir o que você quer dizer, inalar o aroma, o cheiro do ambiente. Por causa da desintegração da família, a família hoje está desintegrada, está fragmentada. Hoje, mulheres jovens que se casam sentem-se perdidas quando tentam criar um ambiente agradável, cheio de amor e paz em seus lares. Vocês sabiam disso? As mulheres se sentem perdidas, elas não sabem de onde começar, elas não foram treinadas pela mãe delas, a maioria, de como ser uma guardiã, como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe. Por isso você está aqui. Por isso você foi chamada. Muitas jovens precisam de instrução e incentivo. Por quê? Porque, do contrário, elas vão envergonhar o Evangelho. E o que significa isso? A palavra de Deus se refere aos princípios universais e perenes da vida salutar descritos na Bíblia. Quantas mulheres não valorizam as áreas descritas nessas passagens, elas desonram a Deus. Então, quando nós não estamos cumprindo esse chamado, nós desonramos a Deus. E nós vimos o que aconteceu com Vasti, quando ela desonrou o seu marido. Nós vimos o exemplo de Vasti, e os conselheiros do rei falaram, olha, se o senhor não tomar posição, as mulheres vão desonrar seus maridos. Nós desonramos a Deus quando nós não obedecemos o seu chamado, desonramos o marido quando nós não somos submissas a ele. Quando uma mulher desrespeita o seu marido em particular ou em público, na frente dos filhos, ela desonra a Deus. E esse comportamento transmite aos filhos a mensagem sutil de que é aceitável desrespeitar o pai. Se a mulher não respeita o marido, os filhos não vão respeitar o pai. E eles vão criar uma geração que desonra aos seus pais. Acontece um efeito cascata, acontece um efeito dominó, vai passando esse comportamento devastador de uma geração para outra. Mas as meninas que se tornam mulheres que honram os seus homens, os seus maridos, os seus pais, e os meninos que se tornam homens que não respeitam as suas mulheres, meninas que não honram aos seus pais, aos seus homens, mulheres, meninos que desonram as mulheres, não vão criar uma geração que obedece a Deus. Mas homens e mulheres, meninas e meninos que honram e respeitam seus pais e a sua família, elas vão levar isso para outra geração. Então, meninas, o que nós precisamos posicionar e fazer da melhor forma é honrar o nosso pai, o nosso marido, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Amém? Lá no capítulo, lá no texto de Esther, além de vermos Vasti sendo deposta do seu cargo, porque não obedeceu ao chamado do rei, nós vimos também a Esther, né? Um exemplo vívido de como uma mulher desonra ao desrespeitar o seu marido, a Vasti. Mas o rei Xerxes, ele ficou tão aborrecido com a atitude dela, que ele ouviu o conselho dos seus conselheiros. E eles, então, depuseram Vasti. E depois fizeram um concurso, onde entra Esther na história. Uma mulher que honra a Deus, uma rainha exemplar, uma mulher virtuosa em todos os seus feitos para fazer a vontade de Deus. É fundamental que nós façamos todo o possível para não desonrar a Deus. Se o nosso maior desejo é servir, nós devemos estar abertas à instrução de mulheres mais maduras. Sempre vai ter alguém mais madura que você, e você é sempre mais madura que alguém. Você vai poder ajudar alguém que é mais jovem que você. E um dos textos mais tristes da Bíblia está lá em Juízes 2:10. Um dos trechos mais tristes da Bíblia.
E eu vejo isso hoje na Europa acontecendo. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Uma geração que não conheceu a Deus. E aí, por quê? Porque os seus antepassados não treinaram, seus antepassados não orientaram, não fizeram. Por que a nova geração não conhecia a Deus? Porque os seus antepassados não cumpriram o seu chamado. Meninas, eu quero buscar o compromisso de vocês. Estabeleça como objetivo transmitir virtudes e valores para a geração seguinte. Se posicione como uma mentora, como uma guardiã, mas mais como uma mentora da nova geração. Não importa qual seja a sua idade, haverá sempre alguém mais jovem que você. Você é mais velha que alguém. Você pode mentorear pessoas mais jovens com aquilo que você já sabe. Mentorear é ensinar para o outro algo que você já aprendeu e que você já aplica no seu dia a dia. Quais são os benefícios de mentorear? Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Ao mentorear, você assume a responsabilidade de praticar aquilo que aprendeu. Você tem a satisfação de saber que ajudou outra pessoa. Como eu fico feliz de ouvir tantos testemunhos de mulheres que aprenderam pelo menos uma coisa comigo. Uma coisa. E ontem nós vimos testemunho, vamos ver agora da Regina, já estamos indo lá para a live, e cada dia a gente ouve: eu sou perfeita? Não, você não precisa ser perfeita para ser uma mentora. Você não precisa ter uma família perfeita. Do contrário, nenhuma de nós poderia ser. Entende? Então, nós temos a satisfação de saber que ajudamos alguém. Você vê as amizades se aprofundarem à medida que vocês trabalham, conversam e oram juntas. A Rafaela está saindo lá de São Luís do Maranhão, lá de Imperatriz, para vir aqui em Belo Horizonte. São Luís do Maranhão é Idenide, né? Pará. Lá de Imperatriz, para vir aqui em Belo Horizonte e ajudar numa mentoria de experiência do lar. Olha a amizade se fortalecendo. Olha as mulheres se unindo. Vocês experimentam a alegria de usar o que tem para servir outros. Comece com o que tem. Comece com o que tem. Desempenhe um papel importante na restauração da dignidade e da santidade do lar. Quantos privilégios, quantos benefícios de ser uma mentora. Você é abençoada por Deus em razão da sua obediência. A casa de Obed-Edom, eu sempre trago esse exemplo, foi abençoada por causa da presença de Deus, porque a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, esteve na sua casa. E você é abençoada quando você reúne as mulheres ao redor da sua mesa e convida Jesus, o pão da presença, para se fazer presente. Prepare-se, dia 9 de março, eu quero todas vocês abrindo as suas casas para trazer mulheres, para ser impactada com a palavra, através do online, mas com a sua vida no presencial, em nome de Jesus. É um passo de fé. Descubra mais do que você sonhou ser possível ao assumir o compromisso de mentorear outras mulheres. Talvez nesse momento você se sinta inadequada para essa tarefa, mas você não é. Você é uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, mulher de força. Mulher virtuosa significa mulher de força. Não se deixe intimidar pela ideia de instruir. Depois de passar algum tempo revolucionando o seu lar, e vocês todas aqui já estão revolucionando os seus lares, você estará pronta para compartilhar os conceitos e princípios com as outras mulheres. Quem ensina alguém também ensina a si mesmo. Como mentora, seu retorno será maior do que seu investimento nos lares e relacionamentos. Estarão em um processo constante de aprimoramento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, hoje foi o capítulo 17, a nossa responsabilidade de transmitir os princípios e valores. Se vocês tiverem dúvida, na hora que a gente voltar da live, nós vamos tirar as suas dúvidas. Vou parar aqui de gravar
e que Deus nos abençoe. Quem está pronta para esse ministério? Levanta a mão aí, quero ver. Quem está pronta? Quem diz eu vou fazer, mesmo não estando, mesmo se achando não pronta. Quem aceita o chamado? Joia, levante a mãozinha aí, ótimo. Levante a mãozinha aí, assim, ó. Quem aceita esse chamado, e eu vou fazer um print, é um compromisso. Eu quero, mesmo que eu não saiba como. Eu quero. Gisele, Oi? na minha turma já tem uma mentora. Olha aí, Mentora, ela maravilha. vai começar já bem breve e ela já tem as pessoas que ela vai trabalhar. Glória a Deus, Primeira é isso aí. turma. Parabéns. Da primeira? Gente, a Thalisse fez experiência do lar, ela está aqui com a gente. E o Senhor já colocou em quem ela vai trabalhar, Glória a como é Deus. que ela vai levar. Aí ela disse, Rafa, eu ainda preciso de ti. Aí essa lição de hoje está vindo de encontro com tudo, né? Transmita o Amém. Amém. É isso aí, gente. Rafa teve 3 alunos. Rafa é esse exemplo. Teve 3, começou com 3, porque a mesa dela cabe 4. Das 3, 2 já estão aqui na escola para treinar, para fazer a experiência do lar também na casa delas. Olha que bênção, parabéns, Thalisse. Então, quem aceita esse chamado? Tá vendo uma carinha feliz aí embaixo no rodapé? Clica nela e clica no hand, se tiver no inglês, que é levantar a mão, lower hand, ou levantar a mão, uma mãozinha assim, ó. Quem aceita esse chamado? Nem que seja por um dia, né, gente? Mentora por um dia, no dia 9 de março. Sem medo de ser feliz, sem medo de errar, tá? E eu vou bater um print aqui, porque é um compromisso de vocês serem mentores. Vamos lá? Quem aceita o chamado, clica na mãozinha ou levanta a sua mão mesmo. E eu vou cravar isso aqui, ó. Vou pular nos stories. Várias novas mentoras surgindo. Ó, Marília, você vai abrir dia 9, não vai? Quem aceita o chamado? Edna, você está aí? Elisângela? Lloyd já falou que vai fazer lá na África também. Muito bem. Sorria. Print. Joia. Então, meninas, agora vocês vão sair da sala, vão lá para o Instagram. Nós vamos fazer nossa live, estamos 6 minutos atrasadas. E depois vocês voltam para cá. O mesmo link, eu não vou fechar a sala, tá bom? Já estou abrindo. Quero que vocês façam perguntas, que vocês deem coraçãozinho, que vocês mandem a live para outras pessoas para treinar. Às vezes a gente acha que todo mundo sabe. Tem gente aqui que fez o Instagram segunda-feira para fazer a live comigo. Então, eu vou ensinar algumas coisas lá para vocês no Instagram, tá bom? Vamos lá. Pronto. Podem sair aí se vocês precisarem. Pode sair daqui da sala. Nós vamos para o Instagram começar a nossa live. Se você estiver no computador, você pode ir para o Instagram no celular. Se você estiver no celular, eu acho que você não consegue participar ativamente dos dois. Bom dia, bom dia, bom dia. Mulheres virtuosas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Estamos aqui iniciando mais uma live. E é uma alegria, um prazer estar com vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre a mulher virtuosa. E nessa semana estamos trazendo as mulheres virtuosas da Escola da Mulher Virtuosa para dar um testemunho para vocês, né, do que Deus tem feito na vida delas também. É uma alegria e uma honra ter cada uma de vocês aqui. Ontem nós falamos sobre as prioridades da mulher virtuosa. Já falamos sobre a prioridade de temor ao Senhor, né? E já falamos sobre a prioridade de ter o marido como prioridade, né? A Edna está ligando aí. Edna, é só entrar lá no Instagram. Entra no Instagram. Claudinho pode atender o pessoal, recebendo o pessoal aí para mim na sala. E hoje nós vamos receber uma das nossas alunas, mas nós vamos ver aqui
a terceira prioridade da mulher virtuosa. A terceira prioridade da mulher virtuosa é a sua casa, né? Ontem nós já falamos sobre isso, é a sua casa, é cuidar do lar para que os relacionamentos possam vicejar. E a quarta prioridade da mulher virtuosa é cuidar dos filhos. A mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, estávamos agora falando sobre mentoria, lá na aula da Escola da Mulher Virtuosa, e aí falando da importância de transmitir os princípios para a próxima geração. E lá em Provérbios 31, versículo 15, diz: é ainda noite, já se levanta, dá mantimento às suas servas, à sua casa e tarefa às suas servas. No versículo 27 diz: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. A mulher virtuosa cuida bem dos filhos. Ela tem muitas atividades, ela tem várias atividades, mas ela tem prioridades corretas, e aí